E aí, povo, vamos lá, tá na hora do vídeo. Como é de praxe, peço a ajuda de vocês. Quem puder, se inscreva no canal, por favor. Né? Dê uma mão para nós, sai de graça para você. Você não vai ter custo nenhum. É só clicar lá em se inscrever. Para podermos voltar a fazer lives, sabe como é que é? Regras do YouTube. Tanto que as regras do YouTube sacanearam até a live dos sertanejos. Para vocês verem como é que os caras são rígidos com a lei deles. Mas vamos lá, chega de injeção de linguiça. A maior crise global desde 1930. Japão diminuiu as exportações drasticamente. A maior queda nas exportações de veículos no Japão, já registrada desde 2011. Dados sombrios dessa segunda-feira enfatizaram os desafios do primeiro-ministro Shinzo Abe. No caso, ele enfrenta ao lidar com o colapso da atividade que deve levar a economia global. Após uma elevação súbita nos casos de coronavírus, a Abe expandiu o decreto de emergência nacional na semana passada para incluir todo o país. Como quem acompanha o canal já sabe, agora o Japão todo está em estado de emergência. Antes era só 7 províncias, com algumas se autodecretando. Agora não, agora é território nacional, território japonês, né, todinho. Deu às autoridades para poder pressionar as pessoas a ficarem em casa e as empresas fecharem. Essas empresas fecharem, tá? Não são todas, são apenas aquelas de entretenimento que pode fazer aglomeração de pessoas e fazer a temida contaminação por cluster, né? É o que eles não querem aqui. Então, geralmente vai ser o quê? Casa de patinco, karaokê, cinemas, esses lugares assim que eles estão pedindo pra galera fechar, tá? Tanto que restaurantes trabalham normal, quem quiser, tá? Como eu gravei num outro vídeo, né, que eu já postei hoje, o McDonald's está trabalhando, mas não pode comer mais no salão do McDonald's, no hall do McDonald's. Tem que só levar para casa, tá? Só pode ir lá pedir e levar, não pode comer mais lá. Mas ainda assim, não vão deixar de trabalhar, né? Como tem outros restaurantes da mesma forma que estão fazendo. Só pode levar ou pode comer no local até certo momento, até certa hora. Depois dali, só levando para casa. E a galera tá tentando se virar como pode. Cada gestor vê a preocupação com seus funcionários e a sua forma de, pelo menos, não perder dinheiro para não pagar nas custas, porque cada funcionário tem seus encargos sociais, então tem a custo. Por mais que o funcionário não trabalhe ali, durante o mês ele vai ter as custas pela empresa, tem que pagar, né? Então, de qualquer forma, ele vai ter os encargos sociais. E pelo menos, se eles conseguirem trabalhar na margem dos encargos sociais e não ter prejuízo, já é lucro para a empresa até passar a crise. Pelo menos não perder o dinheiro, né? Pensamento meu, como é que se fala assim? Fica 1 a 1. Não se perde, não se ganha, mantém todo mundo, show de bola. Ninguém perde, ninguém ganha, né? E ninguém tem prejuízo. O importante é, nem ambos dos lados têm prejuízo, tanto empresas como funcionários. Penso eu, né? Por que você acha que, mentalmente falando, a galera não está preocupada, não está estressada aqui no Japão? Tá, e demais. No caso, a comunidade brasileira, assim, tá descabelando. Eu tenho medo desses asiáticos, bicho. Desses asiáticos, porque esses caras são meio loucos, tá ligado? E esses caras, como é que se fala assim, eles têm contrato limitado. E com essa crise, muita empresa tá indo embora, tá mandando embora, e eles não tem como voltar para casa. E aí, como é que faz? Né? Não preciso nem falar para vocês, então vamos lá. O Japão registrou mais de 9 mil infecções a cerca de 200 mortes. Isso aí já ultrapassou de velho já. Porque hoje já está mais de 10.200 e já passou de 236 mortes, né? Só atualizando os números de cabeça. Além das preocupações, a terceira maior economia do mundo está entrando em recessão, dado do Ministério da Finança,
que as exportações japonesas caíram 11,7% até março, em comparação com a queda de 10,1% esperado pelos economistas. Desculpa, povo. Olha, uma queda de 1,6%, meu, é muita grana. São vários bilhões aí que eles deixaram de ganhar, tá? Isso ocorreu após uma queda de 1% em fevereiro e marcou o declínio, o maior declínio desde 2016. Então você imagina que os caras já estão comparando com o número de outros anos. As importações caíram 5% no ano até março, contra a estimativa mediana de um declínio de 9,8% após a queda de 13,9% no mês anterior. Pensa no troço que tá assim, ó. Eu não faço nem assim, o troço tá assim, ó. Elevando a balança comercial a um superávit de 4,9 bilhões, né, de ienes, que dá mais ou menos 45,47 milhões de dólares. Por região, as exportações para a China, o maior parceiro comercial do Japão, caíram 8,7% até março, refletindo uma queda de itens como peças de automóveis. Já era de se esperar, que está todo mundo vendo as montadoras parando, né? Compostos orgânicos e máquinas de fabricação de chip. O composto orgânico em si, no caso adubos, etc., né, tá sendo para mim uma... Como é que eu vou explicar para vocês? Não é bem novidade, mas mais uma surpresa. Sabe por que eu falo mais uma surpresa? Esse final de semana passado, já tem uns 2 finais de semana passado, eu tô indo no supermercado. O supermercado não tá com aquela quantidade de comida que eles têm normalmente. Eu falo assim, quantidade de comida que eu falo assim, é hortifruti, né? Legumes e frutas. Ele não está com aquela abundância toda, né? Geralmente eu ia no supermercado aqui perto, eu não vou falar o nome para não fazer jabá, porque os caras não estão me pagando. Então não vou fazer jabá para os caras. Como eu falo, não existe almoço de graça. Mas você entrava lá, era bastante coisa assim, bastante mesmo. Hoje, pelo menos caiu 40% a quantidade, em geral. E subiu o preço. Então alguma coisa está acontecendo na agricultura japonesa, tá? Eu não sei falar para vocês porque eu não sou desse setor, então eu não fico olhando assim, não acompanho muitos números dos setores. Mas alguma coisa na agricultura japonesa está acontecendo. Ó, só para vocês terem ideia, o daikon que a gente fala assim, aquele nabo branco, comprido, né? Eu pagava menos de R$1 aqui. Esse final de semana eu fui no supermercado, ele estava a 130 ienes. Então praticamente ele teve um aumento de 35 a 40, 30 a 35% esse daikon. É um aumento grande? Meu, enorme. Muito grande. Se fosse um aumento de 10 a 15%, você ainda até releva, mas 30%, de 30 a 35% um aumento, é muita coisa, é muito grande. E não foi só para o daikon, outros legumes, outras verduras também tiveram um aumento, né? Então você olha assim e fala assim, pô, não tem inflação no Japão? Meu ovo que não tem. Olha o que aconteceu, né? Então tem coisas assim que em contrapartida, meu, tá... Para a pessoa querer levar uma alimentação um pouco mais saudável, ou ter uma alimentação saudável na medida do possível, comendo uma quantidade de legumes e frutas, tá ficando meio complicado. Nessa época aqui tá ficando meio complicado. A única coisa que está mantendo o preço são produtos derivados de farinha, da farinha branca, tá? Pão, essas coisas assim, estão conseguindo manter o preço. O Japão deve ter um estoque de farinha muito bom, né? Para não ter que aumentar o valor assim. Mas hortifruti está subindo, e está subindo muito, porque 30% de aumento, meu, é muita coisa, né? É bastante.
Mas vamos lá. Enquanto a China está reiniciando seus motores econômicos depois de controlar o surto, diz a lenda, né? A demanda caiu muito em outros países depois que eles impuseram bloqueios para conterem a pandemia. Isso é lógico. Você faz um bloqueio contra um país, você acha que o país vai ficar contente com você? Mesmo sabendo as reais razões? Pô, existe aquele sentimento assim, né? Por que esse miserável tá fazendo isso comigo? Eu que sempre ajudei ele. Acontece, não acontece? Até a gente trabalhando, né? Às vezes você vai lá tentar ajudar o cara não te ajuda, você fala assim, eu sempre ajudei esse filho de uma égua aí, como é que se fala, e esse cara agora não me ajuda? Acontece, vai fazer o quê? As exportações para os Estados Unidos, em outro mercado importante para os produtos japoneses, como os carros e eletrônicos, caíram 16,5% em março, em relação ao ano anterior. Maior queda desde abril de 2011, por quedas na demanda de carros, motores de aviões, máquinas de construções e mineração. É muita coisa. Os embarques para a Ásia, responsáveis por mais da metade das exportações, caíram 9,4%. Então, olha, vocês podem colocar na cabeça assim, são cifras na base dos bilhões, tá? São bilhões. A economia global deve encolher 3% em 2020, um colapso de atividades que marcaria a maior recessão desde a Grande Depressão, na década de 30, né? Informou o Fundo Monetário semana passada. A pandemia já infectou mais de 2,2 milhões e já matou mais de 150 mil pessoas em todo o mundo. Né? Então, para vocês verem que as perdas são cifras na base dos bilhões. Né? E o Japão está tendo um prejuízo, né? Prejuízo que eu falo assim, com ajudas ao povo e às empresas, no caso de estímulos, para não demitir mais o povo, para não fazer uma caca maior, na base dos trilhões. Tá? Não somos nem bilhões, mas na base dos trilhões. Então o Japão, para se recuperar, bicho, vai levar alguns anos. Tá? Vai levar alguns anos e só Deus sabe. Porque o Japão depende muito do turismo. Turismo, por enquanto, zero. Não tem como. Né? Agora vai entrar, daqui 2 semanas, vai entrar o Golden Week, por exemplo. Deveria dar um boom de dinheiro muito grande. Ia girar um dinheiro muito grande. O que vai acontecer? Vai rodar menos da metade desse valor, né, que deveria. Claro que muita gente não vai respeitar, mas muita gente também vai respeitar. Porque tem aquela velha história. O japonês, independente do senso moral dele, tem aquela parte assim, né? Se eu não fizer, o outro vai me dedurar e eu vou passar vergonha. O japonês, o que ele não quer é passar vergonha perante os outros. Então ele acaba sendo, como é que se fala assim? Ele se inibe de fazer por não querer passar vergonha. Isso acontece muito, né? Igual, quem gosta de passar vergonha? Ninguém gosta, tanto que você pode ver que teve aquela notícia daquele parlamentar que foi dedurado, que ele foi no puteiro, desculpa a palavra, né, no prostíbulo, e deduraram o cara. Aí o que ele fez? Ele pediu as contas. Por quê? Passou vergonha. Ninguém falou assim, não, você vai se demitir. Não, ele foi lá e entregou a carta de demissão dele. Porque passou vergonha. Tanto que no Japão também teve um caso do político chorão. Quem tá aqui, quem mora aqui, que acompanha um pouco os jornais, deve lembrar desse político. O político chorão é o seguinte, ele gastou o dinheiro a verba dele, né? Que deveria ajudar o povo com viagem. Então o cara viajou para cima e para baixo e se esbaldou de viajar. Descobriram. Aí a imprensa caiu matando. O que aconteceu? Ele começou a chorar na frente de todo mundo. Por isso que ele pegou o apelido de político chorão. Ele começou a chorar, ele começou a espernear lá, ele fez um escarcéu lá chorando, pedindo gomenaçá, e o povo aqui pra você, ó, gomenaçá é um cacete. Né? Desculpa a imagem, né? Mas é assim, entendeu? Então o povo meio que não
não tolera essas coisas assim. Por não tolerar essas coisas assim, a cabeça dos políticos aqui cai, tá? Cai por quê? Eles podem ter certeza. Se eles não saírem, eles não ganham eleição nenhuma, porque a galera não vota neles. É diferente do Brasil. Igual o Collor. Collor, quando era presidente, fez aquela cagada toda, ele voltou a ser parlamentar. Ele conseguiu voltar a ser parlamentar. Como é, como é que se diz? O povo brasileiro tem uma memória muito curta. Mas, de qualquer maneira, é isso aí, né? Então vocês viram que o Japão está perdendo na cifra de bilhões, por isso que eu falo para vocês, vários filmes estão quebrando, vários filmes estão parando e assim vai. Por isso que eu falo e repito, eu analiso os números, você vê aqui ó, os indicadores aí, ó. Isso aqui são só os indicadores do que eu já vim falando tempos atrás. A única surpresa para mim, é aquilo que eu falei, foi a parte agrícola. A parte agrícola para mim foi novidade. Eu não esperava que isso fosse acontecer no Japão. E tá ficando feio, hein? A parte agrícola no Japão também. Eu não sei porquê. Tá? Não sei porquê. Não sei se é questão de entre safra de alguma coisa. Não sei dizer. Tá? Mas sei que o hortifruti aqui no Japão tá aumentando. Aumentou muito o preço. Né? Mas é isso aí. Vai fazer o quê? Bom, pessoal, para não estender muito o vídeo, não ficar muito longo, é isso aí. Vamos encerrar por aqui. Um abraço. Fiquem com Deus e até mais.